se o problema não for que ninguém presta, mas que no fundo, ninguém tá realmente disponível? Você já reparou que todo mundo adora falar que quer muito um relacionamento de verdade, um relacionamento de entrega, mas que no primeiro sinal de que aparece alguém que realmente está interessado, a pessoa desaparece? As pessoas adoram falar que elas querem profundidade, né? Mas no primeiro sinal de uma conversa real, uma troca humana, uma troca saudável, elas rapidinho mudam de assunto. E é muito louco esse mecanismo de que quando a gente realmente começa a gostar de alguém, a gente começa a catar 1 milhão de defeitos, inventar um monte de situação que não existe, só para poder justificar que a gente não quer. Porque é aquilo, né? A gente reclama quando tá sozinho, mas sempre que aparece alguém verdadeiro, a gente se afasta. Então talvez a pergunta não seja por que é tão difícil conseguir alguém, mas quando na verdade a pergunta deveria ser por que eu realmente não estou disponível? Eu, pelo menos, eu sou de uma geração que aprendeu muito a falar sobre sentimento, mas não aprendeu realmente como sentir. A gente sabe como identificar trauma, red flag, aprende a usar a palavra gatilho, fala sobre sinergia, conexão emocional, mas no fundo, a mesma prática que a gente tem é que a gente continua construindo relacionamentos com prazo de validade. E não é nem porque a gente é frio, sabe? É porque a gente tá cansado. É tanta experiência ruim ao longo da vida que a gente fica cansado de se frustrar, cansado de criar expectativa, cansado de gastar energia numa coisa que pode ser que não vai dar em nada. Mas aí, né, o ser humano não nasceu pra ficar sozinho. O que o cérebro espertamente faz? Ele desenvolve uma habilidade muito escrota, que é você parecer estar disponível sem realmente estar. E o foda disso tudo é que a gente começa a criar um ciclo sem fim de hábitos que nem sempre são saudáveis, porque a gente responde mensagem, a gente marca um encontro, a gente posta música, faz plano, etc e tal, mas no fundo, eu acho que a parte mais importante da gente, aquela emocional, tá trancada. Porque a gente sabe que estar emocionalmente disponível significa aceitar o risco. É o risco de não dar certo, é o risco de ser rejeitado, é o risco de um gostar mais do que o outro, é o risco de perder. Só que é aquilo, né? Perder dói, mas dói mais fingir que a gente não liga. E eu costumo falar muito que existe uma diferença muito grande entre querer companhia e querer intimidade. Porque a companhia, ela preenche o tempo, né? Aquele espaço ali do momento. Já a intimidade, ela preenche um vazio que dá dentro da gente. A intimidade, ela exige presença. E para exigir presença, a gente tem que ter coragem. Ah, mas coragem do quê? Coragem de ser visto quem a gente realmente é, sabe? Sem persona, sem filtro, sem ter que criar uma versão estratégica, mirabolante para poder impressionar as pessoas. A gente tem que ter coragem de ser quem a gente é, nu e cru. Mas aí vem aquela pergunta, né? Como que a gente aprende a ser íntimo de alguém se a gente ainda tá se curando dos traumas anteriores? Eu acho que no fundo a gente não tá indisponível pros outros, a gente tá indisponível pra gente mesmo. E quando que foi a última vez que você admitiu que você queria intimidade com alguém? Eu não tô falando de companhia, eu não tô falando de agrado, daquele coisa do momento ali na hora, não. Tô falando de intimidade real. Quando foi que você admitiu que você queria intimidade com alguém? Então, antes de sair por aí culpando o aplicativo, culpando São Paulo, a cidade que você mora, a geração, ou então até as pessoas de hoje em dia, para e se pergunta: quando foi a última vez que você se permitiu gostar de alguém sem criar uma rota de fuga ou um plano B? Quando foi a última vez que deu vontade de correr e você ficou, mesmo com medo ali? Porque a gente tem que lembrar que estar emocionalmente disponível não significa a ausência do medo. Significa que a gente decidiu ficar ali, mesmo com o cu travado. Então chega de deixar o medo ficar escolhendo por você. Talvez o nosso maior cansaço não seja das pessoas, sabe? Seja de ter que ficar vivendo em modo de defesa o tempo todo. Mas falando em modo de defesa, isso é assunto para outro vídeo. E obviamente, se você ainda tá aqui, não apertou o botão de ejetar, não pulou da porta do carro em movimento e continua assistindo esse vídeo até aqui, é porque você está gostando do meu canal. Se você gostou do meu canal, já sabe, segue, sem medo, segue feliz. Porque aqui é o quê? É um relacionamento, uma troca. Ó, tô aqui toda semana falando com vocês essas coisas reais, né, que eu aqui nos meus quase 40 anos de vida, tô trocando com você um pouco de experiência. Então fica, curte, compartilha, manda pros amigos e ajuda a gente a continuar por aqui também.